Tem uma coisa que me incomoda na saga Premonição, tem várias outras coisinhas que talvez me incomode, mas tem uma coisa que se destaca porque me incomoda de uma maneira que eu não vou ficar indignadaço com esse incômodo. Eu só fico achando engraçado, é curioso. Eu realmente acho meio cômico. Premonição é um filme que, cara, entre todas as sagas dessas meio terror, porque também não é lá um puta terror, né? Eu gosto de pensar que o terror tem algo além. Esse filme é um filme diferenciado. Eu não digo isso como algo bom ou ruim, é simplesmente diferenciado, ele tem o seu próprio gênero, me parece. Eu não sei até hoje como não copiaram também esse lance de premonição no filme. No filme, o título original não tem nada a ver com premonição, né? É Final Destination, só. O que me dá a entender que eles antes só queriam fazer o lance do avião e aí mais pra frente eles pensaram, vamos transformar isso numa franquia? E se você pega todos os filmes Premonição, o sexto que tá agora nos cinemas, até por isso eu tô aproveitando que ele tá em alta para falar sobre isso que me incomoda do primeiro filme. Peraí, deixa eu só fechar a caixinha aqui. E resumidamente a morte tem medo da polícia. Eu resumo dessa forma, eu acho que é uma forma engraçada até de resumir qual que é esse detalhe que me incomoda nos filmes Premonição. E só tem uma única cena em todos os 6 filmes que isso acontece. Vou me aprofundar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes de qualquer coisa, eu queria falar com você que chegou aqui pelo algoritmo do YouTube. Considere se inscrever no meu canal, ativa o sininho, deixa seu like e já comenta o que você achou desse último Premonição, Premonição 6, Bloodlines, e o que você acha da saga Premonição como um todo. Aqui no Tom Fala das Coisas eu comento sobre absolutamente qualquer assunto, então pode ser que neste vídeo especificamente você se interesse porque você gosta de filmes, séries, filmes de terror, qualquer coisa. Então eu costumo falar sobre isso, mas eu costumo falar sobre outras coisas também. Eu espero que você goste de qualquer assunto, a forma que eu me comunico. E é isso aí, bem-vindo! E considere ser mais um inscrito aqui do Tom Fala das Coisas. Para quem não conhece Premonição, os filmes Premonição, é aquele filme onde todos eles são iguais, no caso. Acontece uma puta tragédia no início, morre 200 mil pessoas, uma caralhada de gente. E aí, um dos personagens do filme, o personagem principal, tem a visão de que todo mundo vai morrer. E aí ele fica louco, ele avisa todo mundo, cara, vai embora, vai todo mundo morrer, vamos embora. Vamos sair do avião, vamos sair da estrada, vamos sair da montanha-russa. No primeiro, segundo, terceiro filme, respectivamente, é isso que acontece. Essas pessoas que foram salvas daquele acidente super trágico, precisavam morrer, porque estava no plano da morte que elas deveriam morrer. A morte vai atrás dessas pessoas e vai matando um por um de uma forma muito absurda e sangrenta e bizarra. Agora voltando sobre o lance da morte ter medo da polícia. Cara, eu acho muito bizarro como nesse filme eles fizeram isso. No primeiro filme ela limpa os seus vestígios, quando ela mata um cara no banheiro. Tem a água, ela começa a vazar, ela ensopa todo o piso, o personagem escorrega na água, ele bate a cabeça, aí ele se enforca em tal lugar, vai acontecendo uma série de coisas. Eu acho que essa é uma das partes mais legais do Premonição, a maneira que eles arquitetam a morte arquiteta a morte de um personagem, né? Como se fosse aquelas engenhocas que até aqui no YouTube tem pra caramba, com vários detalhezinhos e o filme vai te mostrando, olha, uma caneta. Aí você fala, essa caneta vai fazer alguma coisa na hora que o cara for morrer. E eu, pelo menos, fico ansioso para saber o que vai matar a pessoa de fato. Tem sempre um detalhezinho, né? Tipo, ele vai morrer porque essa caneta vai entrar dentro da cabeça dele. A gente fica sempre antecipando o que pode acontecer e o personagem principal fica olhando alguns detalhes assim mesmo. Olha, um carregador de celular, uma caneta, uma caixinha de bala. Isso daqui, eu falo da caixinha de bala em diversos vídeos aqui, porque o que tenho na mão é o que eu uso de exemplo. Mas enfim, isso tudo é legal pra caralho. Em todos os filmes é muito característico do Premonição. Agora, no primeiro filme, quando a água começa a vazar do cano, o personagem escorrega e blá 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 blá. É um detalhezinho tão mínimo que eles poderiam picotar fora do filme e já me deixaria mais feliz, porque não é uma coisa que me incomoda tanto, mas que eu acho tão desnecessário estar no filme,
porque não condiz com o resto do filme e não condiz com mais nada. Nunca mais eles fazem esse tipo de abordagem. Por que que a morte traz a água de volta para dentro do cano? Para não deixar vestígios de que foi a água que fez ele escorregar e cair? Por que a morte se interessa em fazer com que a polícia pense que o menino se matou? Por que que a morte não pode simplesmente deixar a água lá no banheiro para o cara escorregar, cair, morrer, e aí todo mundo chegar e falar assim, nossa, que acidente bizarro, como são todos os outros acidentes do filme. Todos os outros acidentes são bizarrices, todo mundo fica pensando, nossa, meu, que infelicidade, que azar, hein? O cara morreu, as mulheres morreram queimadas naquela câmara de bronzeamento, não sei quem morreu comendo um macarrão, sabe? Um negócio, é sempre uma coisa muito bizarra, mas nesse caso especificamente, a morte falou, vai chegar um policial, um detetive aqui e ele vai falar que o cara escorregou na água, eu não quero que pensem que eu, morte, tive algo a ver com isso. Deus me livre a polícia bater na minha porta perguntando aonde que eu estava na noite de tal dia. Fico pensando por que que eles tomaram essa decisão. É basicamente isso. A morte tem medo da polícia. Cara, a morte é impreendível. A morte, ela não pode ser capturada. Então por que ela teria esse receio? Não posso permitir que saibam que eu tive algo a ver com a morte dele. Tipo, não faz sentido, cara. Não faz sentido nenhum. E é esse o único detalhezinho, e eu fico incomodado desde a primeira vez que eu vi. Minto, não foi desde a primeira vez que eu vi, porque na primeira vez que eu vi, eu estava assistindo e eu achei que isso iria ser uma tendência da morte, que ela iria limpar todos os vestígios dela, e aí não teria motivo também, da mesma maneira que não tem para esse, mas seria coerente, porque todas as outras mortes seriam tipo, ué, o que aconteceu? Ninguém tá sabendo. Não, todas as outras cenas é um banho de sangue, né? Como eles chamam, bloodbath. Todas as outras mortes são bloodbaths. 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 Sidney Magal. Todas as outras mortes são essa coisa absurda. Tem no segundo filme tem um menino que morre com o andaime caindo em cima dele porque ele vai lá assustar pombos, né? É bizarro. Tem a outra moça que perde a cabeça no elevador porque fica presa no gancho de um cara que tem um braço de gancho, sabe? Umas coisas assim. A morte arquitetou todos esses acontecimentos para que isso acontecesse e beleza. Isso é legal, isso é legal. Cara, eu realmente não consegui entender por que que eles tomaram essa decisão, os produtores, o diretor, o roteirista do filme, teve essa decisão de colocar naquela morte, e eu acho que, inclusive, é a primeira morte de todos os personagens do filme. Mas eu não consegui entender por que que, depois dele, a morte não fez nenhum desse... não teve essa decisão de limpar os vestígios. Não era necessário. Hoje eu fico pensando que o diretor do filme, assistindo o filme lá na sala de edição com o montador, podia ter pensado, vamos tirar esses segundos aí, porque faz toda a diferença para a história do filme, para tipo, eu não digo para a história do filme, mas faz toda a diferença para a dinâmica do filme, como que a morte funciona. Eu fico pensando nisso porque o Pânico sempre faz isso. Todos os filmes do Pânico, eles falam quais são as regras. Todo filme de terror tem regras e o Premonição tem regras também. É lógico que no caso do Pânico é aquele lance meio meta, onde é um filme de terror acontecendo, falando sobre as regras de um filme de terror, e aí tem as regras do próprio filme, regras, né? Mas é basicamente regras, tipo, macetes, são tendências de roteiro, e no caso do Premonição, isso daí não é uma regra, mas eles estipularam essa regra e depois descartaram a regra, porque depois daquela não tem, se eu não estiver enganado, não tem nenhuma outra morte aonde a própria morte limpa seus vestígios. E eu acho isso curioso, eu acho isso engraçado, porque nada mais é do que a morte tendo medo da polícia. Faz sentido, cara. Todo mundo deveria ter medo da polícia.
Só que ela deveria limpar os vestígios nos outros acidentes também. Agora, falando só para terminar esse vídeo sobre o Premonição 6, não vou falar spoilers, mas se você achar que isso é spoiler, pode pular o vídeo até o final. O que acontece? O Premonição 6 foi bem bacana. Eu gostei do Premonição 6, eu gostei da premissa, gostei da ideia criativa que eles tiveram para fazer algo diferente do que eles já vinham fazendo e ao mesmo tempo continuar fazendo o que eles vinham fazendo. Tipo, eles encontraram o equilíbrio perfeito entre algo criativamente novo, apesar de não ser lá tão criativo, e fazer a mesma coisa que eles vinham fazendo e ainda assim conseguirem fazer um filme divertido. Ele é certamente melhor do que o 4 e o 5, isso é indiscutível. E eu achei que ele foi interessante, e eu achei que ele foi bom, porque pareceu que ele não se levou tão a sério. Tem várias cenas que me parecem muito um Todo Mundo em Pânico. E se eles quiseram fazer esse filme levando a sério toda a cena, aí eu acho que os caras pecaram. Mas aí é aquela coisa, que nem o The Room, o Birdemic, filmes ruins que acabam ficando bons porque foram feitos de forma incompetente e acabam se tornando clássicos por isso. De qualquer maneira, não vou nem falar. Eu ia falar o que eu ia falar sobre o que eu acho que pode acontecer no Premonição 7, mas eu não vou falar. Eu vou deixar para um próximo vídeo, vou esperar o Premonição 6 ficar mais um tempinho cozinhando nos cinemas para que todo mundo saiba o que acontece. Não quero falar spoilers, então por isso eu não vou falar sobre o Premonição 7 ainda. 7? Não. Eu não vou falar sobre o Premonição 7 ainda. Não sei nem se vai ter ou não, mas eu acho que o 6 vai fazer sucesso e eles já devem estar pensando sim em fazer mais uma sequência. Ainda assim, eu vou falar dele mais pra frente. Daqui a um mês, eu falo sobre o que eu acho que pode acontecer no Premonição 7. Então, muito obrigado pela audiência de vocês. Se você ainda não se inscreveu e esperou o vídeo terminar para saber se eu merecia ou não essa sua inscrição valiosíssima, deixa aí o seu like, seu comentário, se inscreva, que isso me ajuda demais mesmo. Eu falo meio que tirando sarro porque, não sei, eu fico pensando que as pessoas acham que, nossa, meu Deus do céu, se eu me inscrever eu vou ficar puto. Mas eu sei que para se inscrever eu também sou chato. Então eu espero que eu não esteja sendo chato para você e que você tenha gostado do conteúdo deste vídeo, que você vá conferir os outros vídeos e que você se inscreva e seja mais um tomatom, que é como eu chamo os meus seguidores lá nas outras redes, que aliás, fica à vontade para conferir o conteúdo que é completamente diferente, mas o arroba tá aqui. Até o próximo vídeo, gente. Brigadão.